Já começamos o programa de hoje, né? Logo na abertura, falando desse gravíssimo acidente que vocês acompanharam a primeira entrada do repórter David Martins. Mas por muito pouco, atenção, uma tragédia não ocorreu na noite de ontem na praia de Tambaba, litoral sul aqui da capital. Aliás, um dos litorais mais bonitos de todo o Brasil. Quanto a isso, não temos dúvidas. Um caminhão que transportava vegetação que seria usada como ração animal tombou, matando uma adolescente e ferindo 7 pessoas. O repórter David Martins está ao vivo e traz agora pra gente mais informações desse lamentável acidente. Vem pra cá, minha gente, me acompanha. Deixa eu falar com o meu querido David Martins. David, boa tarde para você. Quais as atualizações e os desdobramentos em relação a esse caso? Oi, Jamar, boa tarde para você também, meu amigo. Boa tarde para você que está em casa acompanhando o programa nesse sábado. Repercute bastante, não só aqui na Paraíba, mas também em Pernambuco. Esse acidente que aconteceu na noite de ontem, lá no litoral sul. Infelizmente, uma pessoa morreu, um jovem de apenas 17 anos. Eu estou aqui na frente do IML, porque o corpo dele ainda está aqui. Foi trazido para cá. Ele está sem documentos, então oficialmente ainda está sem identificação. Mas no local, eu estive no local hoje de manhã, conversei com conversei com o dono do caminhão e com algumas pessoas que estavam realizando a manutenção desse caminhão e que são lá da região de onde esse jovem é natural, da região de Condado, lá em Pernambuco. Eles informaram que é um rapaz jovem, conhecido como Diego, lá na região, tinha apenas 17 anos e tinha ido trabalhar. Infelizmente morreu quando estava voltando já desse serviço para a cidade deles lá em Condado. O corpo está aqui, então ainda vai ser liberado. A família ainda não compareceu aqui. O pessoal que estava lá ao lado do caminhão na manhã de hoje também me informou o seguinte, que eles são de origem humilde e têm poucas condições financeiras e existe uma certa dificuldade para poder vir até João Pessoa para poder fazer a liberação desse corpo. Além desse jovem que morreu de 17 anos, outras pessoas se feriram. Das 10 pessoas que se machucaram lá, 7 precisaram ser levadas para o hospital. E essas 7 foram levadas para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, aqui em João Pessoa. Então, 4 já receberam alta e 3 continuam internadas. São pessoas jovens também. São homens com 19, 20 e 23 anos. Então são pessoas bem jovens, mas que estavam ali trabalhando, tentando buscar o pão de cada dia, honestamente, e se envolveram nesse acidente. Então essas pessoas continuam internadas, não há previsão para alta. O estado de saúde das 3 pessoas que estão lá, de acordo com o boletim divulgado pelo Hospital de Trauma, o quadro é considerado estável. E para que você possa entender um pouco mais sobre esse caso que aconteceu ontem à noite lá no Mirante de Tambaba, um dos lugares mais bonitos do Brasil, não só da Paraíba, Jonas Batista estava no plantão ontem à noite, chegou lá junto com as equipes do resgate do Corpo de Bombeiros do SAMU, acompanhou todo o trabalho e preparou uma reportagem que a gente assiste agora. É uma praia de naturista conhecida em todo o mundo, mas esse final de semana o destaque vai ser por conta de um acidente que aconteceu na sexta-feira à noite. Resultou em uma pessoa morta e 10 pessoas feridas. Dos 10, 4 em situação grave. Foi preciso haver toda uma mobilização do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do SAMU, para poder garantir o resgate dos feridos aqui desse acidente. E o acidente aconteceu bem no Mirante, olha só, um caminhão, aquele caminhão que está virado ali. Esse caminhão, ele é do município de Condado, em Pernambuco, e tinha vindo a Paraíba, mais precisamente aqui ao município do Conde, para a comunidade de Mata da Chica. Ele veio para carregar maniva. A maniva é o caule da macaxeira que é utilizado para fazer plantações. O caminhão estava carregado e, de acordo com informações, na volta para Pernambuco, o motorista se atrapalhou. Ele veio pela PB-008, mas ao invés de ele entrar no sentido Pitimbu, ele se enganou. Passou em frente e veio aqui para Tambaba. Quando ele começou a descer a ladeira, ele percebeu que o caminhão não tinha freio e viu também que não iria fazer a curva e que iria passar direto. Ele jogou o caminhão aqui no sentido dessa barreira e acabou tombando aqui nesse ponto. De acordo com as primeiras informações,
3 pessoas estavam na cabine do caminhão e 8 pessoas estavam em cima do caminhão, em cima da carga de maniva. O rapaz que morreu, que foi identificado apenas pelo primeiro nome, Cauã, diz que deve ter em média 16, 18 anos, ele estava em cima da carga e morreu na hora em que o caminhão tombou. Outros trabalhadores também ficaram por baixo da carga e foram resgatados em ambulâncias do SAMU e também do Corpo de Bombeiros. Quando o senhor chegou aqui, o desespero era grande. Era assim, a gente da ladeira a gente já ouviu os gritos, né? O pessoal pedindo socorro. Aí chegando no local a gente viu, o pessoal tinha 8 pessoas caídas, a maioria presa embaixo da carga. A gente viu a questão do óleo. Então eu e o Neres, que chegamos primeiro no local, a gente fez esse socorro, tirou o pessoal debaixo da carga e infelizmente um já estava em óbito, mas o restante a gente conseguiu salvar, né? Quando a gente chegou já tinha algumas ambulâncias, tanto do SAMU, como ambulâncias nossas já fazendo atendimento. E o cenário quando a gente chegou era de várias vítimas ao solo, já próximo ao caminhão tombado, como também uma vítima já em óbito. E aí, de pronto, a gente começou a fazer a triagem das vítimas para fazer o transporte posteriormente dessas vítimas. Segundo o relato do motorista, dentro da cabine tinham 3 e o restante estavam em cima. O motorista disse que viu ao longe ali o mar e disse, não, a gente deve estar no caminho errado. E foi fazer a curva para o carro não passar direto, porque perdeu o freio. E quando ele foi fazer essa manobra, o veículo veio a tombar e vitimando as pessoas que estavam em cima. O corpo do rapaz que morreu, olha, já está aqui, ó. Está coberto, um lençol térmico colocado pelo pessoal do SAMU e ele deve ser levado. Agora, vejam bem, se o motorista não tivesse virado o caminhão aqui nesse ponto, ele tinha passado em frente. Aqui é o Almirante de Tambaba. A altura aqui de cima para baixo é em torno dos 20, 25 metros. Se ele tivesse passado em frente, a tragédia teria sido bem maior. O motorista do caminhão, ele não saiu aqui do local do acidente. A informação é que ele não é habilitado. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Ele é levado para a Ilhandra e responde pelo acidente? Positivo, ele será levado para a Ilhandra, será autuado, dolo eventual. Por quê? Porque apesar dele não querer esse resultado, mas sabia que poderia existir, né, essa ação né, perigosa, né, que ele fez. O dono do caminhão pode responder por alguma coisa? Vai responder, sim. Ele não será preso em flagrante porque ele não estava nessa ação, né, mas vai responder criminalmente. Jonas Batista para o Correio Verdade. Pois é, mas ele acabou preso sim. Inclusive deve passar por audiência de custódia no dia de hoje. Eu estive hoje de manhã no local onde o acidente aconteceu. O caminhão ainda está por lá. Há uma certa dificuldade em retirar o veículo do local porque a bateria acabou descarregando. Isso fez com que as rodas travassem. Então o pessoal estava tentando providenciar uma bateria reserva para poder tentar ligar o caminhão e levar de volta lá para Condado. No local também estava o dono do caminhão e também a pessoa que contratou todos esses trabalhadores para virem aqui para Paraíba pegar esse material lá no município de Conde. Também preparei uma reportagem que você acompanha agora. Na manhã deste sábado, homens trabalhavam para tentar fazer o caminhão pegar e retirar o veículo do local. O contraste das belezas naturais da praia de Tambaba, no litoral sul da Paraíba, com o cenário de tragédia, são visíveis para quem passa pelo local. Um trator foi utilizado para destombar o caminhão, que apresenta condições precárias. Lataria comprometida, ferrugem e pneus carecas. Alguns deles estão com arames expostos. A mistura fatal acabou com a morte de um jovem de apenas 17 anos. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira. A vítima estava na carroceria quando o caminhão tombou. Outras 10 pessoas ficaram feridas. O erro teria começado exatamente aqui. O motorista deveria ter entrado para Pitimbu nesse acesso aqui, continuar pela rodovia estadual até a cidade de Caaporã e lá acessar a BR-101 em direção à cidade de Condado. Mas por motivos que ainda são desconhecidos, ele acabou passando direto e foi parar na praia de Tambaba. Segundo a polícia, o motorista do veículo não tinha autorização para dirigir, por isso ele foi preso. Eu perguntei para o dono do caminhão se ele sabia dessa informação. Ele parece que tinha carteira, a carteira dele estava vencida. Isso ele não comunicou para o senhor, não? Não, isso não comunicou não, a gente não tem conhecimento disso não. De acordo com o seu Maurício, há cerca de 4 anos ele contrata pessoas para coletar esse material no Conde.
e levar para a cidade de Condado, em Pernambuco. O motorista, identificado apenas com o nome de Carlinhos, era um dos que mais vinha. Pelo menos 3 vezes por semana ele fazia a viagem. Os trabalhadores variavam, dependia da disponibilidade de cada um. O serviço aqui era coletar esse material chamado de maniva. Isso daqui, na sequência, é triturado e vira ração para gado. Para Maurício, o tombamento foi provocado para evitar uma tragédia maior. Ele está mostrando que ele é um motorista muito eficiente, porque se fosse outra pessoa que não tivesse experiência, tinha descido ao contrário, tinha caído de frente embaixo no barranco ou tinha matado mais gente. A tragédia abalou o povo da cidade de Condado. Desde de ontem que ninguém dorme lá, sobre o que aconteceu, tá tudo abalado. Eu mesmo sou um que geralmente trabalha comigo há um bom tempo, que a gente faz esse trabalho aqui na Paraíba. Um bom tempo, nunca tinha acontecido isso com a gente, foi a primeira vez, foi uma fatalidade. A gente está sentindo muito, que não é para menos. Muito bem, está aí a reportagem, uma série de erros, caminhão com as condições completamente estragadas, o motorista sem a devida autorização para dirigir, excesso de peso. Segundo o próprio dono do caminhão, ele disse que aí estão aproximadamente 8 toneladas desse material que viraria ração para gado. Além disso, as pessoas que estavam trabalhando lá no Conde voltavam para Condado sobre essa carga. E foi a combinação, infelizmente, que acabou em tragédia. Esse jovem de apenas 17 anos acabou morrendo e o corpo continua aqui no IML em João Pessoa. Eu volto com você, João Mar. Ok, obrigado, meu querido David Martins, pelas informações aí direto do Instituto Médico Legal aqui do João Pessoa. Minha gente, uma sequência, uma série de irregularidades que culminou, infelizmente, aí nessa tragédia, que poderia ter sido muito pior. Vejam bem, né? Caminhão em um estado deplorável de conservação, praticamente uma sucata, né? Pneus, digo nem careca, né? Totalmente lisos. Vejam só o estado do caminhão. Vejam só o estado deplorável do caminhão, né? Uma negligência total com a manutenção correta deste veículo aí de grande porte. Segundo, né? Talvez tenha sido aí o pior, né? O motorista não habilitado, minha gente. Pelo amor de Deus, que imprudência tremenda você entregar aí um troço deste tamanho, né? Mesmo que tivesse em boas condições, mas alguém que não é devidamente habilitado, né? Que imprudência tremenda. Mas a gente acredita, né, que o caminhoneiro, o motorista, mesmo não sendo aí habilitado, mas talvez ele tenha tido ali a sabedoria de optar pelo o menos grave, o menos pior, né? Ele deve ter tombado o caminhão para que ele não passasse direto aí no precipício, que teria sido uma tragédia ainda pior. Provavelmente os 11 ocupantes aí teriam morrido em função da queda, né, e provavelmente esmagados aí pelo peso da carga mais o caminhão. E outra imprudência, né? Outra imprudência. Eram 3 dentro da cabine, o motorista e mais 2, e 8 na carroceria ali em cima da carga de manivas. Meu Deus do céu, quanta irregularidade, quanta imprudência, quanta irresponsabilidade, né? Lamentavelmente, um rapaz aí de apenas 17 anos, certamente querendo ganhar, né, um dinheirinho extra, pagou com a própria vida por ter aí se aventurado, então, nesse trabalho, né, que ele deveria ganhar o quê? Não sei, R$20, R$30, R$50 no máximo, talvez nem tanto assim, e lamentavelmente pagou com a vida. É preciso ter muito cuidado, né, a quem você entrega aí a direção de qualquer veículo, principalmente um veículo de grande porte como é o caminhão, e vejam só as condições deprimentes, deploráveis do caminhão, praticamente uma sucata, né, e terminou preso. Então o dono do caminhão vai responder aí, né, por ter entregado aí o caminhão a alguém não habilitado, né? O motorista parece-me que não vai ficar preso, né? Vai responder aí por dolo eventual, mas lamentar aí, sob todas as circunstâncias, essa tragédia que poderia ter sido ainda pior, com a morte de todos os 11, caso o caminhão tivesse ali, né, caído no precipício.